Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 44 até o 46. Evangelho de Mateus, capítulo 13, apenas do 44 ao 46 eu vou ler, e os irmãos podem acompanhar em silêncio a leitura da palavra de Deus. Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar? Nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós e nós suplicamos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das atividades esportivas mais desnecessárias que existem é o alpinismo em altitudes extremas. Imagine uma pessoa que se dispõe a subir o Monte Everest. Não é qualquer morrinho aqui, não. Não é qualquer. O Monte Everest, pense bem. Um exemplo, uma estatística do Monte Everest. Uma entre 4 pessoas que tentam subir o Monte Everest morrem. Olha só, 10% das pessoas que conseguem chegar ao topo do Monte Everest morrem na descida. Em 2014, ocorreu o dia mais fatal da história do monte, onde uma avalanche matou 16 pessoas. E além de tudo, para subir o Monte Everest não é de graça, é necessário dinheiro, necessário treinamento. A escalada e toda a equipe que se faz para que alguém suba o Monte Everest custa cerca de 30 a 120 mil dólares. Sem falar no treinamento necessário de, no mínimo, 1 ano, fora experiências e outras experiências como alpinista, para você ter o gabarito, a capacidade, a condição de subir o Monte Everest. Há pessoas que arriscam tudo por uma escalada, apenas para subir a montanha, ter aquele sentimento de adrenalina, né? Ter o sangue congelado nas veias. Nós aprendemos aqui em Mateus 13 que pelo reino de Deus nós devemos dar tudo, porque Cristo, o nosso Senhor, já deu tudo, já se entregou, já deu a sua vida. Por isso, o custo do discipulado é alto. Seguir a Cristo vale a pena. Vale a pena entrar nesta aventura, mesmo que custe tudo. Isso nós veremos nessa noite. Nós já vimos que as parábolas são ilustrações, comparações de Jesus que dificultam a sua mensagem. Elas não foram dadas para facilitar a mensagem de Jesus. Pelo contrário, ele mesmo disse que era para ocultar o significado de todos. Era para que alguns entendessem e não para que todos entendessem. Nós vimos também que até os apóstolos falaram com Jesus, quando ele parou de falar por parábolas, eles falaram assim: agora nós entendemos. Agora nós entendemos claramente o que o Senhor está dizendo, porque quando falava por parábolas, a gente não entendia nada, né? E muitos perguntavam: o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo, Senhor?
E Jesus sempre precisava explicar o sentido das suas parábolas. Nós vimos também que uma parábola tem um só sentido. Não há vários sentidos, como alguém disse, que cada um pode dar um sentido diferente para a interpretação da parábola. Também é uma comparação real com as coisas do cotidiano. Jesus não inventou fábulas. Essas duas parábolas que nós lemos hoje, cada versículo, o versículo 44 é uma parábola, 45 e 46 é outra. Cada comparação diferente, cada ilustração diferente, a gente conta mais uma parábola. Então, hoje nós veremos duas parábolas. Nesses 3 versículos, temos duas parábolas que falam da mesma coisa, que falam do reino dos céus. Elas possuem um significado e não algo oculto, mas que pode ser conhecido. E como nós já falamos, um significado, uma verdade central. Então, tendo dito isso, nós podemos examinar mais essa parábola que agora fala do reino dos céus. Observe aí com a sua Bíblia atentamente o versículo 44. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Primeira coisa que nós precisamos entender: o que é o reino dos céus? O reino dos céus, o reino de Deus, que é a mesma coisa, é o reino de Cristo. É o domínio de Cristo sobre tudo e sobre todos. É um reino presente. Todas as coisas pertencem a Cristo. Então, entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, significa herdar a vida eterna, ter a salvação. Hoje esse reino existe sim, é presente, porém é invisível aos olhos do mundo, mas ele é real, ele é permanente e um dia ele será visível a todos. Vejamos o que Jesus diz sobre o reino nessa parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Qual é o valor deste reino? O reino dos céus é um tesouro. É mais fácil comprar todos os bens dessa terra, carros, mansões, iate, uma ilha, do que alguém conseguir comprar uma entrada para esse reino. O valor desse reino é incalculável. Não há no mundo nada que se compare com o reino dos céus, com a salvação eterna na presença de Deus. Por isso que esse reino é um tesouro. É um tesouro oculto no campo. Na época de Jesus, era comum que as pessoas marcassem lugares e escondessem ali os seus tesouros. Isso porque não havia poupança, não havia bancos, né? Só os mais ricos mesmo tinham algum lugar em suas casas que secretamente poderia colocar alguma coisa, mas não havia cofres. Então, era muito comum que uma pessoa, isso também pensando no contexto de guerra que poderia acontecer, uma pessoa ameaçada por alguma coisa, ia lá, escolhia um lugar, ou num campo, ou debaixo de alguma árvore, de algum ponto específico, e enterrava ali os tesouros da sua família, os seus bens. Então isso era comum na época de Jesus, para não perder um tesouro, o tesouro da família, tendo em vista uma guerra iminente, ou rumores de algum ladrão que estava passando por ali, ou qualquer coisa do tipo, as pessoas enterravam os seus bens, os seus tesouros. Temos aqui a história de um homem que achou um tesouro num campo que pertencia a outro homem. E aí, quando ele compra o campo, parece que ele está sendo esperto, não é?
Se a gente for olhar com o jeitinho brasileiro isso aqui, a gente poderia falar assim, mas esse homem foi muito esperto, ele descobriu o tesouro, por que ele não falou com o dono do campo? Porque havia uma lei naquela época, se uma pessoa achasse um tesouro num campo aberto, quem achasse o tesouro ficava com ele. Esse homem poderia simplesmente ter pego o tesouro. Só que ele não apenas recebeu o tesouro, prestem atenção ao valor que ele deu para esse tesouro. Ele não apenas recebeu o tesouro, ele enterrou de volta ali, ele comprou o campo, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo. Então ele não foi desonesto, segundo a lei da época, ele não foi desonesto, pelo contrário, uma pessoa esperta não faria o que esse homem fez. O homem que encontrou o tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno, entregou tudo que tinha para ter a posse desse tesouro. Olha só, no versículo 45 e 46, nós encontramos semelhante parábola que fala do reino dos céus. O reino dos céus, acompanhe aí, é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Um mercador, um homem que procura objetos de valor. Hoje nós temos os antiquários, né? E há até programas de televisão onde as pessoas chegam lá no antiquário e apresentam, olha, eu tenho isso daqui, será que tem algum valor? E algumas pessoas descobrem que tem verdadeiros tesouros. Então esse mercador era desse tipo, que ia em busca de alguma relíquia, em busca de algum tesouro maravilhoso. E na época de Jesus, as pérolas eram pedras preciosas, como qualquer uma. Isso porque era muito difícil se conseguir uma pérola. Hoje em dia nós temos os mergulhadores, né, com a roupa de mergulho, com também o tanque de oxigênio, máscara, lanterna, né, até enxerga no escuro alguns visores, algumas coisas. Então tem toda uma tecnologia para se achar uma pérola no fundo do mar. Na época de Jesus, os homens, em busca das pérolas, se amarravam, né, a uma pedra, enchiam o peito de ar, jogavam a pedra lá no fundo e pulavam. Muitos morriam em busca da pérola. E se achasse uma pérola perfeita, uma só pérola era uma fortuna. Nessas duas parábolas, nós não temos uma atitude esperta. Como nós falamos na primeira, que o homem não foi desonesto, nessa também. Ele não foi desonesto. Ele não desvalorizou a pérola que ele encontrou de grande valor, porque um mercador geralmente faz isso, né? Vai vender o seu carro para você ver. Vai na concessionária, ele vai falar assim, a tabela FIPE é X, mas eu vou dar menos 4X no seu, porque isso e aquilo. Vai lá. Esse mercador não fez isso. Ele vendeu tudo o que ele tinha. O que foi encontrado era mais valioso que o mundo inteiro. O que nós aprendemos com essas duas parábolas sobre o reino dos céus? 5 lições que nós aprendemos. A primeira é que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é inestimável. O seu valor é incalculável. É como um tesouro oculto. É como uma pérola de grande valor. Nós sabemos que este é o reino no qual Jesus reina. Quem aqui não sonha com um lugar para se morar, onde você tenha um governante que não é corrupto, onde você tenha uma sociedade que não entra em conflitos, onde não haja violência,
onde não haja mais doença, mais necessidade de usar essas máscaras, mais pandemia. Quem não quer morar num país assim, num lugar assim, onde tudo é paz e já não há mais pecado e problemas entre nós? Quem não gostaria de morar neste reino? Este é o reino dos céus. Esse é o reino apresentado por Jesus. Esse local existe e existirá. O governante eterno é Cristo. Ele é bom e ele é imutável. Isso significa que ele nunca mudará. Porque mesmo um bom governante pode se corromper. Jesus nunca mudará pela vontade dos seus súditos ou por príncipes. É um reino onde as bênçãos da salvação estão incluídas. Neste reino, nós saberemos de fato as bênçãos que nós recebemos na eleição, no chamado de Deus, no ato de Deus que tirou a nossa morte espiritual, na regeneração, na conversão, que é a bênção que Deus nos deu, a fé, o arrependimento, na justificação, na adoção que Ele nos tornou filhos de Deus, na santificação, na perseverança por nós, na glorificação. Recebemos todas estas bênçãos. Nisso está o perdão de Deus. E nada pode comprar este reino. Por isso que é um reino de valor inestimável. Não dá para calcular as bênçãos da entrada nesse reino. Uma segunda lição que nós aprendemos nessas parábolas é que o reino de Deus é invisível neste mundo. Ele é oculto, assim como um tesouro. E ele precisa ser achado, assim como quem busca o melhor negócio. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o que ele diz agora no 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que aquele que não tem fé não consegue ver o reino dos céus, não consegue ver o reino de Deus. As coisas espirituais não podem ser vistas com o olho comum. Olhamos para esse mundo com essa pandemia, com a corrupção, com os problemas, com a violência, e sem fé não há esperança. Mas além daquilo que nós podemos perceber, há o reino de Deus, onde Cristo reina hoje. Cristo domina sobre tudo. Ele está entronizado à destra de Deus. E aqueles que o recebem pela fé terão acesso a esse reino. Podem começar a enxergar esse reino hoje. Um dia poderão tocar com as suas mãos e desfrutar dessa realidade. Essa é uma questão que nós precisamos destacar aqui. Não é porque você não enxerga algo que não exista. Quer um exemplo? Quem é que nega que exista um vírus circulando por aí? Ninguém nega. Você está vendo o vírus? Ninguém está vendo o vírus. Pode ser que esteja aqui? Sim. Pode ser que não, mas ninguém está vendo. É invisível ao olho nu. Precisa de um microscópio, precisa de muita coisa. Não sei se há tecnologia para identificar ainda um vírus com um óculos especial.
E o reino de Deus? Nós também não vemos, mas nós enxergamos sim pela fé. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Este reino não pode ser encontrado com nenhum GPS, com nenhum mapa do tesouro, com nenhum esforço do homem, mas este reino é dado soberanamente por Deus, que nos concede essa visão espiritual, essa fé, que nos torna capazes de enxergar aquilo que as pessoas do mundo não conseguem ver, o reino dos céus. Terceira lição que nós aprendemos nessa parábola é que o reino de Deus é recebido de forma pessoal e intransferível. Nós vemos nessas parábolas o homem que compra o terreno e o que compra a pérola. Ninguém poderia fazer isso por ele. Assim também a salvação é individual. Você pode orar por qualquer pessoa, mas a santificação é individual, é pessoal. Não pense que você será salvo porque você tem gerações de crentes na sua família. Se você não busca Deus e se você não se submeteu ao senhorio de Cristo, você não foi salvo. Saiba isto. Você é salvo se você não apenas crê em Jesus como seu Salvador, mas se submete a Ele como seu Senhor. Se você apenas crê em Jesus como Salvador, mas não se submete a Ele como seu Senhor, você não crê em Jesus. É isso que nós aprendemos aqui. O reino de Deus, meus irmãos, quarta lição que nós podemos aprender aqui, é fonte da verdadeira felicidade. Mateus 13:44 diz que o homem, transbordante de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Ter alegria é uma coisa boa. Deus quer que sejamos alegres, que sejamos felizes. É por isso que você deve buscar a felicidade, sim, no que realmente importa. Se você buscar felicidade nas pessoas, você vai ser decepcionado. Se buscar felicidade nos amigos, você será decepcionado. Se buscar felicidade no seu cônjuge, você será decepcionado. Ele não é perfeito, ela não é perfeita. Se buscar felicidade nos vícios, você será um escravo, não será feliz. Se buscar felicidade nas coisas oferecidas nesta vida, você pode apenas ficar dependente destas coisas. Mas Paulo diz, lá em Filipenses 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma das coisas mais extraordinárias que nós vemos nos crentes é que mesmo em meio à tribulação, eles permanecem alegres. Nós temos vários exemplos. Pessoas que perderam entes queridos, mas continuam, mesmo tristes, contristados, com saudade, mas a alegria no Senhor continua. É isso que nos faz levantar todos os dias. Pastor John Piper, ele disse o seguinte numa pregação: a pergunta crucial para esta geração e para as demais é a seguinte: se você pudesse ter o paraíso sem doenças e com todos os amigos que já teve na terra, e todas as comidas das quais gosta, e todas as belezas naturais que experimentou, todos os prazeres físicos e nenhum conflito humano e desastre natural, você se satisfaria com tudo isso
sem Cristo? Repare nessa afirmação. Será que nós não estamos pensando que o céu é um mundinho particular nosso? Estamos desejando mais as coisas boas do que o dono dos céus, do que Jesus? Irmãos, isso é muito importante. Se a nossa alegria não estiver em Jesus, nada mais nos tornará felizes, porque o homem foi criado para glorificar a Deus. Enquanto ele não preencher esse vazio com o próprio Jesus, ele continuará em busca da felicidade, mas infeliz. O reino dos céus traz a verdadeira felicidade. A alegria é ter a Cristo, satisfação é ter a Cristo. A quinta lição que nós aprendemos nesta parábola é que o reino de Deus é adquirido pela fé autêntica. Você só pode encontrar esse tesouro, só pode receber essa pérola de grande valor através da fé autêntica. O que é a fé autêntica? É a fé salvadora. É aquela que se apega a Jesus, a Cristo, como nosso Salvador. Nós passamos a crer nele. Nós passamos a enxergar o reino de Deus. Nós passamos a acreditar na palavra. Isso se deve ao fato do homem não conseguir satisfazer a justiça de Deus para a sua salvação. E nós precisamos perguntar, você sabe por que você precisa de salvação? Já parou para pensar sobre isso? Às vezes o tempo passa e nós esquecemos quem nós somos, né? Nós somos merecedores do inferno. Por quê? Porque nós somos pecadores. Além do pecado de Adão, pecado original, nós carregamos os pecados atuais. Todos os dias nós pecamos. Cada pecado é um crime. Eu já perguntei várias vezes aqui em várias pregações, né? Se você soubesse que há um serial killer, um matador em série, ali na rua, e passasse um policial, o que você falaria para o policial? É aquele que tem um cartaz dele estampado em todas as padarias, todos os bares, todos os locais da cidade, e ele está ali, passando por ali. Você vai falar para o guarda, prende, é o fulano. Não é assim? É claro que você vai falar isso. Diante de Deus, meus irmãos, nós somos criminosos. Os nossos pecados são uma ofensa a um Deus santo. E o que é que pode pagar por isso? Um Deus santo e limitado. Então, o nosso pecado, a ofensa é de acordo com a proporção do ofendido, daquele que é completamente santo, daquele que é infinito. Então, somente uma oferta por esse pecado, completamente santa e infinita, poderia satisfazer a justiça de Deus. E em nenhum outro nós encontraríamos isso, a não ser em Jesus. Por isso nós precisamos de salvação. Em casa, procure pela música O Sonho, do Estênio Márcios, O Sonho. Ele conta, é uma ilustração, né, que ele sonhou que ele tinha morrido. E ao chegar na porta do céu, o anjo perguntou para ele assim, por que eu deveria deixar você entrar? Né? Por que eu deveria deixar você entrar? E aí o anjo falou assim, espera aí que eu vou pegar olhar o seu nome nos nossos registros. E foi olhando, falou assim, como é que você tem coragem de aparecer aqui, tendo feito tudo que você fez? Como é que você tem coragem? A música canta tudo isso, é uma ilustração.
E aí, a pessoa que estava à porta do céu disse assim: olhe para o nome que está no final da folha, assinado em cima do meu nome. E quando o anjo olhou, ali estava o nome de Jesus. Ou seja, Jesus tinha pagado por todos os seus pecados. E assim a porta se abriu e ele pôde entrar. Só assim nós podemos ser salvos. Não com base nos nossos méritos, mas sim nos méritos de Cristo. Por isso que essa fé salvadora, realiza duas transferências. A primeira transferência é do nosso pecado para a conta de Jesus. E a segunda transferência é dos méritos de Jesus para a nossa conta. Vamos pensar o seguinte: a Eliane Furtado aqui, está com uma dívida impagável de R$1 milhão. Ela não tem como pagar. Eis que vem Jesus e quita a sua dívida. Sua dívida está em pecados, viu? Ele vem e quita a sua dívida. Mas isso não é suficiente. Porque ninguém pode entrar no céu do jeito que está. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Como fazer isso? Impossível. Mas eis que Jesus não apenas cancela os nossos pecados, quando ele morreu na cruz, como também tudo que ele viveu, toda a sua vida em obediência, desde o seu nascimento até a sua morte sem pecar, isso ele atribui na nossa conta. Por isso que são essas duas transferências: o nosso pecado para Jesus e os méritos de Jesus para a nossa conta. Nós já não somos mais escravos do pecado e o nosso status agora é de filhos de Deus. Só quem pode fazer isso é Jesus. Mas não pense que só isso é fé. Isso se dá pela fé. Você acredita, isso acontece. Os méritos de Jesus, essa transferência, acontece pela fé. Mas fé não é apenas você pensar sobre isso e ter um sentimento positivo com relação à pregação. Você fala sobre Jesus em qualquer lugar, pode falar em qualquer lugar, e muitas pessoas vão falar: não, é verdade o que você está falando. É verdade, não, está escrito aí, eu acredito mesmo. Só que é o que nós falamos: se você não tem Jesus como dono da sua vida, como Senhor, você ainda não tem Jesus como seu Salvador. Essa mudança, quando alguém recebe a Jesus, não é instantânea. A pessoa não se transforma completamente, ela vai sendo transformada. Mas é um ódio ao pecado e é um amor às obras de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas coisas, com o tempo, nós deixamos de gostar e nós passamos a detestar até, né? Quando eu era criança, minha mãe comprava aquele famosa garrafinha Yakult. Quem já tomou aqui Yakult, né? Fazendo propaganda. E eu gostava muito daquilo. Aquilo era uma coisa... Mas dado um momento da minha vida, se eu sentir hoje o cheiro do Yakult, me dá náusea. É verdade. Um presente para brincar com o pastor, deixar o pastor bravo, é dar um Yakult para o pastor. Não me dê um Yakult. Me dá náusea, é verdade. Então, acontece isso. Com o passar do tempo, coisas que nós gostamos, nós passamos a não gostar mais. Assim também, irmãos, são as coisas que nós vivemos com Cristo. Coisas que nós gostávamos de fazer, que eram o nosso maior prazer, passam a não ter tanto prazer assim, porque nós não queremos ofender o nosso dono.
Nós somos comprados por um preço inestimável. É por isso que nós passamos a gostar das coisas que Deus gosta e nos afastar daquilo que Ele não gosta. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós passamos não somente a crer nele, mas a recebê-lo como nosso dono. A fé autêntica nos faz crer com o coração e nos faz honrá-lo com as nossas vidas. Por isso eu gostaria de concluir esta mensagem dizendo o seguinte: estas parábolas, essas duas parábolas que nós vimos, nos ensinam o alto preço da nossa salvação. O que é que custou para Jesus a sua salvação? Custou tudo. Custou a vida de Jesus, custou a morte de Jesus. Não tudo aquilo que ele viveu, mas o que ele morreu, o que ele sofreu. Tudo isso para a nossa salvação. O custo de seguir a Cristo, irmãos, é mais alto do que o de subir e o de se sacrificar pelo status de alpinista do Monte Everest. Lá você seria apenas um aventureiro, como nós falamos. Há muitos que gastam milhares de dólares, anos de treinamento, arriscam a sua vida, porque querem chegar lá no topo. O reino dos céus, para aquele que segue a Jesus, tem um alto preço, porque Jesus pagou um alto preço. E ao honrá-lo com as nossas vidas, nós entregamos tudo. Há um cântico que fala sobre isso, que chama Tudo Entregarei. Você conhece? Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Que Deus os abençoe.